Verdade, assim, eu era totalmente radical com relação à política dentro da igreja e ainda tenho algumas coisas, assim, que sou contra ainda, principalmente de ceder púlpito, essas coisas eu sou contra. Mas, assim, o que tem mudado muito no modo de pensar foi a leitura desse livro que eu fiz, que até a gente adotou como tema, que é Política segundo a Bíblia. É bem relevante. Tem pastores que ele cita aqui extremamente radicais. Tem um pastor norte-americano mesmo que diz que todos os governos civis são de Satanás, baseado naquela passagem que Satanás leva Jesus e promete a ele todos os reinos da terra. Então, ele se baseia nisso para dizer que todos os reinos da terra, todos os políticos são de Satanás. Só que aí depois ele explica, o autor do livro, que não tem base nenhuma, até porque quem promete, mais para frente, o próprio Jesus fala que é o pai da mentira. Então, você não pode levar isso em conta, que é Satanás que está mentindo ali, que está oferecendo isso. O que eu acho, assim, de certa forma, que não me agrada muito, é os excessos que tem. A gente tem muitos excessos, porque quando eu vou a um culto, eu vou cultuar a Deus. E quando eu deixo de cultuar a Deus para, de certa forma, expor um político, expor uma pessoa ali, muitas vezes de forma bem singela, a pessoa fica, sei lá, 4 anos, de uma determinada denominação, mas fica 4 anos sem visitar aquela denominação. Quando está chegando esse período, a gente não vai fazer política, a gente vai só botar ele aqui em cima e vamos fazer uma oração por ele. Mas, beleza, você vai fazer oração porque não foi antes. Mas, assim, o que a gente tem que ver também é que a maioria das leis, principalmente norte-americana, é feita em cima de princípios bíblicos. Uhum. Ou seja, a religião, o cristianismo está totalmente intrínseco dentro das leis norte-americanas, dentro de nossas leis também. Então, não tem como fugir, não tem como você falar a política é uma coisa e a religião é outra. As duas trabalham junto. Mas, assim, eu tenho comigo que a igreja, a religião, ela tem que ser a consciência do Estado. Por exemplo, se você, Everson, você fez uma coisa que não está correto, o que a tua consciência te faz? Pesa na hora, né? Ela acusa na hora, não é? Então, o papel da igreja é esse. O Estado está indo por um caminho que não está correto, a igreja vai lá e dá uma pancada na consciência do Estado, fala, olha, não é dessa forma. Volta, corrige, porque não é assim. Só que, quando eu pego e tiro um lado, e já trazendo para o nosso cenário, e digo, esse lado me representa, eu estou perdendo todo um outro lado dentro do Evangelho. Eu estou perdendo todo o ide de Jesus. Porque o Evangelho de Cristo é apartidário. A salvação de Cristo, Cristo morreu na cruz para quem é de direita e para quem é de esquerda. Então, quando eu pego e eu falo, esse lado aqui me representa e o outro lado é do maligno, esse lado aqui que eu estou taxando que é do maligno, ele não vai mais ouvir o evangelho da minha boca. Então, eu estou perdendo. O ide do Senhor está sendo, de certa forma, negado ou saciado para esse grupo de pessoas. E eu não posso deixar que a política, nesse ponto, afete o evangelho, afete a salvação, afete o propósito de Cristo ter morrido na cruz. Uhum. Eu tenho até, Ed, uma certa preocupação com relação a isso, porque pessoas, durante a última eleição, pararam de me seguir, pararam de falar comigo, por causa justamente de eu ter escolhido um lado político, sendo que os outros anos, né, eu tinha escolhido o outro lado, o lado da esquerda, né? Só que eu paro para analisar que as pessoas começaram a sentir ódio e raiva, sem necessidade, um do outro, por uma escolha política. Porque eu acho que todos nós, como cidadãos, que todo mundo paga nossas contas, temos direito de escolher o lado que você deve votar. Primeiro que eu acho que esse ensinamento básico seria muito importante todas as igrejas ter, porque muitas vezes as pessoas têm medo de política. Entendeu? Primeiro que as pessoas não entendem e depois as pessoas têm medo.
Então, acho que seria primordial que as igrejas ensinassem o seu povo a respeito de política. Exato. Agora, assim, e é extremamente interessante que ela ensine, mas fora do culto público, fora da doutrina de culto. Porque quando a gente vai para a igreja adorar Cristo, nós vamos adorar Cristo. A igreja ela tem um papel extremamente importante dentro da sociedade. Então, ela tem capacidade. Vamos fazer aqui uns aulão de política para os seus... para os nossos integrantes ali, entendeu? Vamos ensinar as pessoas que estão dentro da igreja política. E não tender para um lado. A gente vai ensinar política, igual aqui. A gente estava conversando sobre política independente de direita e esquerda. Vamos conversar de política. O que a política de esquerda me afeta como cristão? Vamos debater sobre isso. O que a política de direita me afeta como cristão? O que a política de direita me beneficia como cristão? Existe coisa da esquerda que me beneficia como cristão? Isso que tem que ser exposto. Determinadas leis estão para ser aprovada no Congresso. O que isso nos prejudica? O que isso vai me afetar como cristão? Isso o povo tem que se levantar, porque a igreja, velho, a igreja brasileira, principalmente, ela tem uma força, assim, sabe, extraordinária, velho. Extraordinária, até porque nós temos Deus que é quem guia a igreja. Cristo foi quem morreu pela igreja. A igreja tem uma força, só que muitas vezes essa força que a igreja tem está sendo direcionada para outros caminhos. Está sendo direcionada, desculpa a forma que eu vou falar, mas para enriquecimento de muitos. Sabe, o propósito da igreja, o propósito do povo cristão é cuidar dos pobres, das viúvas e cumprir o ídolo do Senhor. Esse é o primordial da igreja. Tiago 4. Exato, esse é o primordial da igreja. E assim, e tudo aquilo que vai gerar impacto, que vai me impedir de eu fazer isso, eu tenho que me posicionar. Eu tenho que falar, epa, você é Estado. Tem uma frase, eu até trouxe aqui, que eu achei fantástica, de um norte-americano, quando teve um processo lá. Olha o que ele disse. Ele é até conhecido. Thomas Jefferson, ele disse assim, o governo deve ficar afastado das coisas da igreja e não a igreja afastada das questões do governo. O governo ele não pode interferir dentro da igreja, mas a igreja, como eu falei, ela tem que ser a consciência do Estado.